O Saldívia se confirmando há tempos como o melhor zagueiro do Vasco, na função de zagueiro de defesa. O que esse rapaz fez no jogo aéreo hoje, nos últimos 10 minutos, foi piada. Ah, mas ele é baixo. Imagina se ele fosse alto. Se ele fosse alto, ele ganhava até da estátua do Romário na cabeça. Todas. Teve um momento de indefinição, ele e o Robert Renan, quase saiu o gol do Grêmio. Mas, enfim, o importante, Flávio, Emerson e Cerdeira, é o Renato ter 10 dias para trabalhar com pontos na tabela, olhando para cima. Pontos na tabela e olhando para cima. Enfim, vamos debater bastante hoje nesse pós-jogo. Olha, Flávio, eu, no último pós-jogo, eu quis ir numa situação polêmica, vamos dizer assim, né? Mexi numa situação que pouca gente iria falar, e graças a Deus, depois que eu falei aqui, muita gente também tocou nesse assunto, que foi a preparação física do Vasco. Inclusive, o Sérgio Kind mandou um vídeo lá pra gente lá no final do jogo, de que os jogadores reservas, os que entraram no segundo tempo, fizeram um trabalho após a partida, mesmo com essa data FIFA, mesmo depois do jogo, o que não acontecia há muito tempo em São Januário, pelo menos com os jogadores do Vasco, não acontecia há muito tempo. Em outros clubes acontece, mas no Vasco não acontecia e voltou a acontecer agora nessa partida. E eu quero relatar aqui um jogador que acho que pra mim, se não for o principal jogador, está entre os 3 ou 4 melhores, que foi o Tietê. E olha que eu já falei isso aqui, inclusive, eu acho que o Tietê, pra mim, em princípio, não estaria nem no elenco do Vasco, mas hoje fez uma partida impecável. Só pra você ter uma ideia, ele acertou 93% dos passes. E detalhe, 93% no campo do adversário. Não foi de campo de defesa que você toca pro zagueiro, volta pra você e toca pro lateral. Não, 93% de acerto de passe no campo do adversário. Isso é muito importante. Além disso, defensivamente, ele também faz uma boa partida. Se você pegar aqui os números, por exemplo, do Tietê, ele teve 10 recuperações de bola. Isso é muita coisa, cara. Então, pro jogador que vinha sendo combalido, vinha sendo combatido, vinha sendo muito criticado por parte do torcedor, justamente, hoje fez uma boa partida do Tietê. E além dessa situação, vocês relataram a questão do PH, e eu confirmo que ofensivamente o PH foi muito ruim mesmo, mas defensivamente ele jogou uma boa partida. Só pra você ter uma ideia, ele tem 5 duelos ganhos de 5. Ou seja, ele teve 5 duelos e os 5 ele venceu. Nos cortes foram 4 cortes e uma interceptação. Ou seja, defensivamente o PH foi importante também no jogo do Vasco. E olha que o Puma também não entrou mal não, mas eu queria só destacar essas duas situações do jogo de hoje. Flávio, eu falei isso aqui antes do jogo, no primeiro comentário que eu fiz aqui no pré-jogo, eu falei sobre a importância da torcida do Vasco. E mesmo longe, mesmo assistindo pela televisão, você percebia claramente que o torcedor do Vasco, mais uma vez, jogou junto com o time. Jogou junto, apoiou, ficou tenso em algumas situações ali, depois que tomou o primeiro gol ali do Grêmio, teve uma hora que ficou ali meio, o que a gente faz agora? Mas no segundo tempo, mesmo com o time jogando uma partida não tão boa assim ofensivamente, mas você percebia claramente, cantando música, empurrando, o juiz já marcava, eles reclamavam, alguém chegava pra fazer roubar a bola como se fosse ladrão, todo mundo gritava junto, então o torcedor do Vasco jogou junto mais uma vez e parabéns que a gente teve em São Januário. Então queria destacar essas duas situações, jogadores que normalmente a gente critica, o Tietê e o Paulo Henrique, pelos números que representaram, principalmente defensivamente, e o apoio do torcedor, que é incondicional, o torcedor do Vasco, mais uma vez, jogando junto. Agora tem uma partida fora de casa, tem a data FIFA para poder recuperar os jogadores, e acho que agora o trabalho que o Renato pode fazer é não só recuperar alguns atletas, mas principalmente olhar melhor o seu elenco. Talvez hoje, por exemplo, ao invés de entrar o Rojas, se entrasse o JP, que segura mais a bola, talvez a gente não recebesse tanta pressão como aconteceu no final do jogo, Flávio. Em mais um fechamento, e também com a galera que nos assiste de casa, né? Meu destaque é o Vasco, time comandado pelo Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que vinha numa fase ruim, difícil com o Fernando Diniz, não ganhava de ninguém, tinha dificuldade para fazer gols, e em 4 jogos fez 10 gols, e hoje uma vitória importantíssima contra um Grêmio, que vinha também em ascensão, né? Com o Luiz Castro, e o Vasco jogando com a sua torcida, teve uma vitória com grandes atuações, mais uma vez de Andrés Gomes. Tá faltando ele fazer gol também, né? Mas ele sempre participa dos gols. Cria muito. Cuiabano, muito bem, que reforço do Vasco, Cuiabano. Thiago Mendes, mais um grande jogo. E o David, que foi uma escolha, ou o DVD, né? Uma escolha ali do Renato Gaúcho nos últimos jogos para jogar. Não é um centroavante, mas participa ali, um falso 9, eu diria. Joga pela direita, pela esquerda, pelo centro, fez um gol e deu uma assistência. Grande vitória do Vasco, dos 11 pontos do Vasco, que agora está na parte de cima da tabela, na primeira parte da tabela, na verdade. 11 pontos, 10 nessa sequência aí do Renato, e não foram jogos contra quaisquer adversários, né? Ganhou do Palmeiras, empatou com o Cruzeiro a maior parte do tempo com um jogador a menos, quase ganhou do Cruzeiro, ganhou do Fluminense numa virada espetacular e hoje ganhou do Grêmio, que é um time muito bom e que vinha numa boa fase. Então não tem como a gente não exaltar essa boa fase do Vasco, com a sua torcida que é espetacular, que empurra sempre, e um time que vem correspondendo a essa paixão, ou a essa torcida que empurra sempre. Pode ser que a memória me traia aqui, mas o Sobis não foi dirigido pelo Renato, até porque no Rio Grande do Sul o Renato estava do outro lado. O Fluminense em 2014. Fluminense em 14? Tive um tempinho com ele. Tempinho com ele. É um cara que muda ambiente, assim, muda astral. O meu voto vai pro Diniz, muito pela consequência do que o Renato tá fazendo. O Abel falou aqui, Palmeiras, ganhou do Palmeiras. Palmeiras empatou com o Cruzeiro, ganhou do Fluminense e agora ganhou do Grêmio. Ele pegou todos os times historicamente melhor que o Vasco naquele momento, em todos os momentos, e ganhou. Fez 10 pontos de 12. Então eu acho que por causa dessa sequência, porque eu fiz um jogo Vasco e Volta Redonda, assim, ó,
Foi triste de ver, não tinha ideias, era aquela loucura, o Coutinho pegando a bola de dentro da área, da sua área, e não tinha força para chegar no ataque. Então acho que por causa do Renato, digamos assim. Às vezes acontece certas situações aqui que é complicado, né? Porque o Diniz, um ano atrás, chegou na final da Copa do Brasil, né? Poderiam fazer história no Vasco, né? Com aquele título. 3 meses atrás. Exatamente, há pouquíssimo tempo atrás. E agora, sai o Diniz, volta, assim, como o mental realmente é super importante. Você pegar um grupo, o Renato não teve tempo para mudar, taticamente falando, ele não teve tempo, né? Já chegou vários jogos difíceis, né? Como foi falado, Palmeiras, Cruzeiro. Então, assim, deixar o ambiente mais leve. Isso não quer dizer que, mas o Diniz, porque o Diniz não tem esse histórico de deixar o ambiente pesado. Eu trabalhei com ele, o ambiente com ele é muito leve, tem muita cobrança, de fato, mas o ambiente é leve. Mas às vezes é necessário uma mudança de fato, né? Então teve essa mudança, chega um cara que deixa o ambiente totalmente leve, olha o Vasco como é que tá jogando. E as coisas começam a acontecer. E botou o feijão com arroz de novo, exatamente. Né? Botou cada um na sua posição. Mas a verdade é uma fase ótima do Vasco, mas vai ter um momento que vai precisar da carne. Uhum. Nem sempre basta somente o arroz e feijão. É claro que para você mudar a fase, como a gente falava do Inter, precisa vencer. É um arroz com feijão para vencer. A partir do momento que começa a ganhar, para você dar o próximo passo, isso vai incrementando, colocando mais coisas. Mas como é importante você deixar o ambiente leve, né? Que é o que você vê o Vasco hoje com o ambiente leve. As entrevistas, os atletas falam, né? Tá muito mais leve o ambiente, tá tranquilo e tal. Então, assim, cobrança vai existir de todos os treinadores. Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News e nessa manhã de segunda-feira, manhã de vitória do Vasco, depois de um jogo nesse domingo, Vasco vence o Grêmio por 2-1 em São Januário, uma excelente partida do Vasco, claro, com alguns erros individuais. O Vasco teve ali o erro do Robert Renan, com a falha um pouco também do Cuiabano, que foi tentar afastar aquela bola, mas independente disso, o Vasco fez uma boa partida, o Vasco conseguiu ganhar o jogo. Acho que algumas coisas que ficou complicada foi a questão da entrada do Matheus França, que ninguém esperava. Acho que o cara que não agrega mais nada, não mostra ao que veio, até hoje não mostrou ao que veio, não fez uma partida que dissesse assim, 50% ele jogou e não jogou. Então o Vasco tem uma boa arrancada de 4 jogos aí, o Renato Gaúcho consegue 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Então tá muito bom, tá muito bom. Agora vamos parar para a data FIFA. O Vasco só volta a jogar dia 1º de abril, né? E com isso tem um tempo aí para treinar bastante, preparar, fazer algumas mudanças táticas nesse time aí, fazer o time jogar mais para frente, ofensivo. Lembrando que o Nuno Moreira também é um jogador que eu gosto muito, mas não está se entregando, conseguindo dar resultados ao time. E com isso, infelizmente, acaba perdendo cada vez mais espaço no time do Vasco. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixando os créditos aí para Atenção Vascaíno, também pro pessoal do Fechamento Sport TV. Cada vez mais estamos aqui procurando os melhores cortes para você no nosso canal. Valeu? Tamo junto, fico com Deus, até o próximo vídeo. Fui!